Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre a cidadania italiana e tudo aquilo que rodeia esse mistério que todo mundo quer saber e falar um pouquinho de como é que foi que a gente fez, né amor? E quais foram os processos, o quanto gastamos. Então acompanhe até o final que vai ser bem importante esse papo. Hoje fazem 2 semanas que a gente foi reconhecido como cidadão italiano. Já conseguimos fazer a nossa carteira de identidade. Que a minha está aqui. E agora o próximo passo é fazer o passaporte. Então foi um longo processo até chegar nesse momento. Por isso que a gente só decidiu gravar esse vídeo agora, porque a gente tem já todo... tem todo... É o sino. o sino aqui. Continua. Pode falar. Agora que a gente já tem todo o processo desenhado do início ao fim, então hoje a gente veio para esclarecer algumas dúvidas que perguntam pra gente no direct no Instagram. Aliás, se você ainda não segue a gente no Instagram, o Sonho da Volta ao Mundo, lá no Instagram também, a gente compartilha diariamente a nossa rotina aqui na Itália. Enfim, contar para vocês de que forma a gente fez essa cidadania italiana. A gente resolveu fazer por conta, sem assessoria, o processo inteiro a gente fez sozinhos. Viemos para a Itália, que também é outro questionamento, né? Isso. Porque é um pouco mais bem mais rápido em relação ao Brasil. Mas tem vários passos e cuidados que a gente tem que tomar desde a escolha da comune, quanto tempo que você tem que organizar a logística de aluguel, né? Quanto custa para fazer essas certidões no Brasil, quanto custa para fazer essa parte também burocrática aqui na Itália. E a gente quer... o intuito desse vídeo é ajudar quem está pensando em vir para a Itália, né? Como a gente também consumiu bastante conteúdo a respeito disso, a gente pensou, por que não compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Compilar tudo num vídeo para ajudar outras pessoas a conseguirem realizar esse sonho. Porque, de certa forma, também nosso processo de cidadania foi bem tranquilo, né? Aqui na nossa comune. Tudo fluiu, mas, antes de mais nada, é importante que a pessoa saiba se virar, pelo menos um pouco na língua italiana, porque ainda mais se você pegar uma comune pequena, né, que é onde as pessoas às vezes não falam inglês, a maioria não fala inglês. Então a gente tem que se virar, né? Tem que realmente botar a cara ao tapa. Então já anota aí a dica número 1, estudar italiano. É importante. É a primeira coisa que você deve fazer. E nós temos uma facilidade muito grande com a língua, por ser uma língua muito próxima da nossa. Então, não é fácil, mas também não é difícil. Não é impossível, tá? Em 6 meses estudando, a Carla se comunica bem, ela já aprendeu bem mais o italiano. Já é possível conviver aqui normalmente com os italianos e vai aprendendo cada vez mais rápido conforme você chega aqui e depois dá entrada no processo. Foram 6 meses mais ou menos de estudos para eu conseguir me comunicar e conseguir me fazer entender, principalmente nas questões burocráticas. A gente teve que lidar aqui com prefeitura, com delegacia, né, com policiais, oficiais. Então, é mais ou menos esse tempo aí. Se você está pensando em vir para a Itália, comece o quanto antes, porque quanto mais dominar a língua italiana, melhor. Então, essa é a primeira dica. E falando sobre burocracia, ofício, fiscal... como é que começa o nosso papo aqui? Pois é. Então, a primeira parte, né, da cidadania italiana é descobrir quem é o seu antenato italiano. De onde vem a sua linhagem? Da onde veio o italiano que foi para o Brasil e descendeu teve as outras pessoas que foram seus bisnono, seu nono, né, seu avô, seu pai ou mãe, e está chegando em você. Então, a segunda dica é: converse com os seus familiares. É eles que vão te ajudar a descobrir quem foi esse italiano que chegou no Brasil e deu origem à sua família. Se é o seu avô, se é a sua avó, se é o bisavô, se é o trisavô. Então, essa é uma parte bem importante que muita gente deixa passar despercebido, não conversa, não pergunta, e o dia que precisar, às vezes já não tem mais aquela pessoa que tinha essa informação. E as coisas se esquecem, né? Passa tempo, a pessoa vai esquecendo dos detalhes. A minha aconteceu esse fator de esquecimento, né? De não saber muito da história, não ter muito contato com os meus tios e minha mãe, não tinham muito contato com os bisavós deles, só ouviram falar. E ali é onde morava o italiano. Então a gente teve que dar uma... E as cidades mudaram de nomes. Então é um pouco complicado quando não se tem uma linha correta onde seguir. Mas o que a gente pode facilitar muito para vocês é procurar através das cidadanias, dos seus documentos pessoais, né? Caso você não tenha contato com pais, ou avós, ou tios ou mais,
né, que nos seus documentos vai ter provavelmente de quem você é filho, vai ter de quem você é neto, se você fazer um inteiro teor, e também nos documentos dos seus pais também vai constar de quem que eles são filhos e às vezes de quem que eles são netos. Então você consegue ir traçando uma linha para trás e a partir dos seus documento pais. atrás de documento você vai buscando. A partir de você mesmo e aí a partir dos seus pais, você vai buscando até achar o italiano. Então a dica é emitir as certidões em inteiro teor, que é uma certidão mais completa, com mais informações. Não é aquela simplificada que normalmente a gente já tem em casa. Uma inteiro teor vem toda a informação de quem são seus pais, aonde eles nasceram, onde eles casaram. Muitas vezes tem várias informações importantes numa certidão só. Então, às vezes, numa certidão você já consegue descobrir, destrinchar várias informações importantes. Então, vai lá, pega inteiro teor do seu pai, inteiro teor da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e vai indo até chegar lá no antepassado. Outra questão importante é em relação a quem tem direito, né? Então, a cidadania italiana, de certa forma, todas as gerações para frente têm direito até então, né? Desde que eles não façam uma lei que seja contra isso. E tem umas questões também de nascimento, antes de 48, quando vem de uma mulher, a família, mas isso é uma questão mais específica. Mas, de certa forma, a gente não tem nenhum sobrenome italiano, né? O meu é Pereira, que vem do meu pai, a Carla é Weise, que vem do pai dela. E eu não precisei colocar Merlo no meu nome e nem ela precisou colocar Lose no nome dela. Tá? Então, não é pelo sobrenome que você obtém a cidadania, é pelo sangue. Pelo sangue. Então a cidadania ela é passada de família para família, geração para geração. Então, mesmo eu não tendo sobrenome, nós não tendo sobrenome italiano, a gente tem direito a reconhecer a cidadania também. E aí existem várias formas, né? Primeira forma é você fazendo pelo Brasil, segunda forma você vindo para a Itália, terceira forma por via judicial. Quando tem algum enrosco ali, né, em alguma questão de cidadania, de certidão que está errada, ou de alguma região que não tem mais direito de fazer cidadania, caso da galera do Vêneto, né? Isso. Que é ali de Trento, né? Pessoal de Trento que está tendo dificuldade. Então, muitas vezes tem que entrar com questão judicial para conseguir ser reconhecido. A gente optou por vir aqui para a Itália justamente porque nós iríamos iniciar a nossa volta ao mundo e tendo em vista que desde que o Brasil é Brasil, ele é um país que a gente não sabe, a gente não consegue projetar muito à frente o que vai acontecer com o nosso país, sempre muito instável, a gente está se desenvolvendo ainda, né? Então a gente pensou, por que a gente não aproveita essa viagem para ter uma carta na manga, né? Ter uma cidadania italiana, para quem sabe no futuro os filhos virem morar, ou no futuro a gente vir morar, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente sabe que a qualidade de vida na Europa é muito boa, mas tem toda uma questão de fiscal, de trabalho, e que isso acarreta algumas decisões importantes na nossa vida também, mas a gente optou por ter esse momento aqui, antes da nossa volta ao mundo, para fazer a cidadania, que são uns 3 meses mais ou menos, que foi o que durou, e depois a gente segue embalo, porque ter o passaporte italiano é importante. Aí entram as vantagens, né? Por que fazer a cidadania italiana, então, né? Qual é o motivo de passar por tudo isso? Então, as vantagens são poder morar, poder estudar, poder trabalhar em qualquer país da União Europeia, não só na Itália. Isso é um detalhe importante que muita gente não sabe. Hoje a Europa possui um grupo chamado União Europeia, em que vários países fazem parte e você pode morar, trabalhar ou estudar em qualquer um desses países. Então, essa é uma das grandes vantagens. Tem a questão também que, para a gente, vai ser importante agora na nossa volta ao mundo, que é a facilidade de visto, né? Tem muitos países que exigem pagamento de taxas, uma burocracia maior para tirar um visto, né, de turismo. E com o passaporte italiano, a gente já consegue amenizar muitos desses vistos, né? Então, por exemplo, para ir para os Estados Unidos não precisa fazer o visto, para ir para o Canadá também não, para ir para o Japão também não. E tem uma questão, por exemplo, do Quênia, que eu vi que para brasileiros custa em torno de 80 euros. Para italiano, para quem tem o passaporte italiano, custa em torno de 50. Então, são 30 euros a menos, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai economizando.
e vai facilitando a nossa entrada em alguns países, né? Exatamente. Então, pra gente, essa parte também é fundamental. Pra Sem nossa contar volta a ao questão mundo. também de facilidade em aeroporto, né? É muito mais rápido, né? A gente Isso. chega, já faz a autenticação automática, às vezes nem precisa passar por uma fila gigante, né? Então, isso também economiza tempo para nós, e isso é importante também. E uma outra vantagem bem legal que a gente pensou é a questão de passar para os nossos filhos, né? Então, nossos filhos já nascem cidadãos italianos também. A gente só precisa apresentar eles ao AIRE, né? Que é fazer um cadastro, que é onde são cadastrados todos os cidadãos italianos que moram fora da Itália. E assim eles já são cidadãos italianos a partir do momento que eles nascem. Tem um processozinho, né? Processozinho através do consulado. Mas não precisam vir até aqui e Não. fazer tudo isso de novo. Então, essa é uma grande vantagem que nós percebemos, que eu acho que é bem legal também, né? Passar para as próximas gerações aí. Essa possibilidade de escolha, né? Então a gente sabe que isso é importante tanto para a gente quanto para geração futura. E se é de nosso direito, né, pedir essa cidadania italiana, porque nossos trisnonos foram da Itália para o Brasil, passaram todo o perrengue que passaram, né? Criaram os seus filhos, que criaram os nossos avós, que criaram nossos pais. Por que nós não temos, e se nós temos esse direito, por que não requerer esse direito? Né? É isso aí. E aí a gente vai falar um pouquinho agora de uma parte que muita gente tem curiosidade, que é sobre os custos, né? Quanto custa essa brincadeira toda, né? Porque... Custa um rim. É fácil, né? Falar assim, vem aqui, faz cidadania, é bacana, tá? Mas assim, tudo tem um custo, não é barato. Nós encaramos isso como um investimento, né? E a gente vai destrinchar mais ou menos, depende muito de cada caso, né? Sim. Os custos, porque a gente já vai explicar mais ou menos o porquê. Mas a gente vai dar pelo menos uma base para vocês, né? Uma ideia. De onde partir? Preciso ter quanto? 50 mil reais? 5 mil reais? Não. Quanto? Né? Vamos mais ou menos destrinchar essa parte para vocês. O que vocês vão precisar? Você vai precisar, antes de fazer a cidadania italiana, de vir para cá na Itália, você precisa ter todos os documentos em mãos, né? Que é a certidão de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano até você. Então, você tem que recolher todas as cidadanias de nascimento, casamento, certidões de nascimento, casamento e óbito do italiano, do filho dele, até chegar em você. É óbvio que o seu vai ser provavelmente nascimento, e se já é casado, né, de casamento. E aí, a partir disso aí, você faz uma certidão inteiro teor, né, você traduz ela, você autentica ela, né, apostila ela, e aí você vem para cá, para a Itália. Agora, como é que funciona isso? Então, são mais ou menos em torno de 14 certidões, tá? Depende aí se seu pai ou sua mãe já faleceu ou não, aí vai ter mais ou menos de óbito, né? Essa questão que muda, seu avô é falecido ou não. Então, é mais ou menos 14 certidões em inteiro teor. Se você tem um trisnono, que é italiano, né? Porque essa é uma questão importante. Nós somos trisnono, bisnono, nono, pai e a gente. É a quinta geração. Então, são três documentos. Nossos pais são vivos, né? No caso... A minha mãe não é, mas da Carla não é. E o nosso é só casamento e nascimento, né? Então são um pouco menos. Coloquei uma média de 14 certidões, sendo que o custo para emitir cada certidão em inteiro teor é em torno de R$45, caso você consiga emitir diretamente no cartório. Existem muitas formas de emitir essas certidões, né? Cada cartório funciona de uma forma. Se o cartório que você precisa emitir for de outra cidade, de outro estado, já muda o valor, muda a forma de requerer essa certidão, aumenta o valor, então isso muda muito. O mínimo é R$45 por certidão, se você conseguir ir em cada cartório pessoalmente. Daí, no meu caso, eu consegui fazer isso. Não. Porque os meus são todos da nossa região, da nossa cidade ali, são próximos. Então, eu fui pessoalmente em cada cartório e pedi para emitir a certidão inteiro teor. Além de ter sido muito mais rápido, porque eram cartórios pequenos. Então, a Carla conseguiu pedir e já entregaram em mãos. No mesmo né? dia, às vezes... Tem uns que pedem 5 dias, 7 dias. Demoraram 7 dias, mas foi o máximo. Assim. E outro ponto importante, galera, é falar o quê? Tenham paciência. Você tá chegando lá ansioso, agoniado para conseguir a sua certidão e tá todo mundo querendo a mesma coisa. Tem gente que tá fazendo certidão de óbito, de casamento e de nascimento e de escritura e coisa arada. E de repente você chega lá e você quer que a pessoa faça aquilo para você, mas existe um processo para conseguir isso. Aí você fica brabo, nervoso e briga com a pessoa e a pessoa não tem nada a ver com o seu problema. Então, para facilitar o processo, seja atencioso com as pessoas, seja educado. Entenda que as coisas demoram e tem um porquê. Elas estão te entregando documento oficial, né? Então elas precisam receber outros documentos para comprovar que você tem direito àquele documento, né? Ainda mais para fazer algum requerimento para retificar
algum documento que esteja errado, alguma letra errada, alguma data errada. Então, não adianta marcar a vinda para a Itália para o dia 20 de fevereiro de 2023 e começar a correr atrás dos documentos agora. Procure os documentos e depois você vai atrás. Nós fizemos a emissão de todos os documentos 2 vezes. Uma vez para analisar todos eles. Para ver os erros. Para ver se tinha alguma correção a ser feita. E tinha várias, então é preciso analisar com muita calma, porque tem erro de grafia, uma letra a mais, uma letra a menos, datas. Um dia a mais, um dia a menos faz diferença. Eles param aqui na Itália daí depois, né? Então... Aí você tem que estar aqui na Itália e tem que mandar alguém fazer lá. Aí se você não deixou ninguém lá com o direito de responder por você, acabou-se. Não tem como arrumar. Você volta para a Itália, volta para o Brasil? Não, né? Você já reservou por 3 meses a casa aqui. Então, faça tudo o que tem que ser feito antes de vir, não conte com a sorte. Mas fulano, ciclano foi e deu certo. Não é a regra, tá? A regra é vir com tudo bem corretinho. E aí, fora as emissões das certidões, tem a questão das retificações, que também variam de acordo com cada cartório. Uma base de valor, para vocês terem ideia, R$120, R$140, R$180. Cada retificação, cada cartório também tem o seu preço. Então, se você tem muita coisa para corrigir, vai sair mais caro. Se você tem pouca coisa para corrigir, vai sair mais barato e menos dor de cabeça também. Exatamente. Outro custo que precisa ser considerado depois de fazer todas as retificações e emitir todas as certidões é fazer a tradução para o italiano. Todas essas certidões precisam ser traduzidas por um tradutor juramentado para poder valer aqui na Itália. Então, essa tradução também não é barata. Não é tão difícil também assim, tá? É bem tranquilo, o processo, mas não se assusta. Existem empresas no Brasil muito qualificadas que fazem, tá? A gente gastou com as traduções R$2.100, tá? Cada um. A gente batia uma foto do documento, né? E eles faziam a tradução, nos enviavam os documentos já prontinho, né? Por correio. E aí, se você quiser que esse documento chegue em 15 dias, em 10 dias, em 7 dias, em 1 dia, essa é a diferença de documento. E também se for frente e verso do documento, né? Então, vai variar com a quantidade de documento, se frente e verso e o tempo que você quer que isso seja feito também. Isso. Depois, então, tem a parte do apostilamento. O que acontece? Depois que você faz a tradução da certidão brasileira para o italiano, você tem que levar essas 2 certidões num cartório e eles vão comparar se a tradução bate com a original. E se os documentos são verdadeiros? São verdadeiros, se foi realmente um tradutor juramentado que fez. Então, eles dão fé desse documento. Então, tem mais um custo de cartório que é saiu, o apostilamento de AIA. Que se chama apostilamento de AIA, tá? Que não é uma apostila, tá, gente? Não vai virar um livro, tá? A gente imaginava que era isso, né? É um selo grande que vai de frente da folha até para a parte de trás e um carimbo de um outro cartório falando que aqueles documentos que foram traduzidos e o que foi emitido por um outro cartório tá certo, tá ok, né? Então, para esse custo de apostilamento, nós gastamos R$1.400 cada um, tá? Então, juntando aí todos esses valores de emissão, tradução e apostilamento, dá para considerar pelo menos R$4.130, tá? É um valor considerável, mas pensando em todos os benefícios que isso pode trazer para a gente no futuro, a gente acredita que é um valor até que justo, né? Pelo trabalho e uma burocracia do caramba que fazer essas coisas no Brasil, né? Cartório e tudo mais. A notícia boa é que aqui na Itália não tem tantos custos de cartório, essa parte de taxas não são muito altas, tá? Eu até me espantei um pouco porque achei que a gente iria gastar um pouco mais. O que você vai gastar aqui é com a sua estadia. É o aluguel da casa, alimentação e transporte, é isso. Mas a questão de fazer a documentação aqui, fazer o reconhecimento da cidadania, tem... Pouca coisa, né? São três custos básicos, né? Que são €16, que é uma marca da Bolo, que é um selo que precisa ser comprado para fazer o início do processo de cidadania. É aquele selinho que, quando você vai num cartório, eles anexam um selo na folha. É semelhante àquilo lá. Aqui você compra numa tabacaria... E aí vai na comune e eles anexam aquele selo lá para falar que aquele documento é um documento válido. E aí, para fazer a identidade, custa €22, tá? E precisa ter uma foto que você gasta €6 para fazer. E ganha mais umas fotos. E aí, ao final, você ainda tem que fazer o passaporte. O passaporte não é obrigatório, lógico, né? Mas é o que todo mundo quer, né? Então, o passaporte tem um custo de €75, que é a parte final. A parte mais carinha agora, né? Então, custos aqui na Itália é um pouco complicado de falar, porque varia muito
lugar para lugar, comune para comune. Cidades grandes, cidades pequenas. Exatamente. Né? Cidades grandes têm os seus custos mais caros, mas cidades pequenas estão, às vezes, longe das cidades grandes. Então, você tem que se deslocar, tem menos transporte. Então, tudo vai variar de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você quer passar. Nós estamos numa comune bem pequena. Hoje é quarta-feira, no dia 4 de janeiro. A gente passou no meio da cidade e não tinha ninguém. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. E está escurecendo já também. E não tem ninguém, tá vazia. É uma cidade muito pequena. Então, o custo de vida aqui é muito menor. Mas também não oferece muita estrutura. Tem um café ali que está aberto. Tem um café, um restaurante e um mercadinho. Mas hoje, agora, tem um café aberto. Só isso. O mercado abre às 4h30. E é maravilhoso também, tem seu lado bom, né? E, querendo ou não, é um momento que a gente ia ter que ficar aqui resolvendo todos esses trâmites. A gente aproveitou para trabalhar, para estudar, então, tá tudo treinar, certo. né? Então, valeu a pena. Uma última dica aqui desse vídeo, para quem for escolher um lugar para morar, é escolher mais para o norte da Itália, tá? A gente ouve falar muito mal do pessoal que vai fazer o processo lá no sul, que é muito mais bagunçado, mais complicado, mais demorado. Não tem muita organização, então a gente escuta falar bastante coisa. E o norte da Itália já é um pouco mais organizado nesse sentido. Então, escolham bem Outra questão lugar. Também é a questão de quantidade, né? Não dá para pegar uma comune tão grande nem uma tão pequena. A nossa é pequena, mas é uma comune pequena que ela é bem localizada, é uma cidade pequena, mas ela é uma cidade relativamente grande, próximo de outras cidades pequenas, então é uma cidade conhecida, né? Que a galera, todo mundo sabe onde é que fica. E a próxima cidade maior, em relação à nossa, fica a 15 quilômetros daqui. Então, ela é a cidade meio que satélite do interior da região que estamos. Esse ano eles limitaram o número de processos, senão a gente indicaria para todo mundo vir para cá, porque para a gente foi uma experiência muito boa. Mas eles começaram a limitar justamente porque são uma comune pequena, eles não têm pessoal suficiente para dar conta de tantos processos. Ano passado eles fizeram mais de 10 processos aqui, para eles é muito. É muito, porque a comune tem 3 pessoas trabalhando. 3 pessoas trabalhando, sendo que só uma é responsável pela cidadania. Então, para ela sobrecarrega mesmo. Então, para esse ano, eles já não têm mais vagas, né? Eles vão fazer 3 por ano agora, 3 processos por ano. E senão a gente indicaria, porém... Já sabemos que não dá. Não vai dar. Mas, assim, levem em consideração o tamanho da cidade. Não queiram morar em Milão, em Roma, porque é muito mais complicado. Vão para cidadezinhas próximas, médio porte, até 50 mil habitantes, assim, para facilitar para vocês essa parte. Vocês pensam que, por exemplo, se morrer uma pessoa, tem que fazer certidão de óbito. A certidão, ela vai passar na frente da nossa certidão. Nasceu uma pessoa... Se nasce uma, faz. Casamento, entra na frente. Porque aqui não tem cartório, é uma galera? prioridade, né? Então, tipo assim, é o que vem de mais prioridade... Quer dizer, desculpa, o que tem mais prioridade passa na frente, né? E aí a certidão de cidadania, ela vai ficar... A requerimento de cidadania, ela vai ficando um pouquinho mais para trás. Então, se é uma cidade muito grande, que tem uma demanda muito grande de outros processos, acaba que pode demorar mais do que o tempo determinado. E uma coisa interessante de se falar também que aqui na Itália não tem cartório. É tudo feito na prefeitura. Então, certidão de nascimento, casamento, óbito, reconhecimento de cidadania, carteira de identidade, é tudo na própria prefeitura. Então, por isso que às vezes trava um pouquinho essa questão de terminar o processo. E é isso aí. Eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo sua mensagem, a gente vai ter o maior prazer de responder. Ainda falta um processo nosso, que é fazer o passaporte. Então, o passaporte só pode ser agendado no sábado ou no domingo a partir das 8 horas. Para a Questura, que é a Polícia Federal, a delegacia de polícia deles aqui, que vai aqui na cidade aqui próxima da nossa, que é a cidade que fica a 15 km, em Asti. Então, ainda tem alguns passos, né, para passarem, mas logo a gente vai estar com tudo pronto. E a gente sabe que tem muita coisa para ser falado sobre cidadania italiana, tem muitos detalhes, muitos poréns, né? A gente vai fracionar para vocês aqui em alguns detalhes aqui para frente também. Se for do interesse de vocês, se vocês precisam de mais informações, a gente pode gravar mais vídeos. Então, comenta aqui embaixo sobre o que exatamente você gostaria de saber. O assunto é bem amplo. O que vocês gostariam que a gente falasse mais, qual é, né, a dúvida, né, maior de vocês aí, porque eu sei que tem bastante coisa. E a gente espera poder ajudar mais. Nada melhor que a gente que teve uma experiência bacana e já ouviu muitas outras experiências boas e outras nem tanto, né? Poder compartilhar com vocês algumas verdades e alguns mitos, né? Que muita gente às vezes fica surtando em algumas coisas que não tem nada a ver.
né? Que, tem que chegar em casa e botar a fotinho, né? Eu sempre ouvia isso aí. Uhum. Tem que pedir pra alguém ir lá botar tuas fotos e roupa no armário pra falar que tu mora lá e depois tu pode ir embora. Isso não existe, isso aí. Isso é mó falcatrua, tá, Mito, galera? é mito. Os mitos da cidadania italiana. Você vem, você aluga uma casa e mora aquela casa nela. é sua e você mora nela. Ponto, Pronto. acabou. Tá reconhecido, tem documento, tá tudo certo. Mas é legal. É legal hoje a gente ver, né, e ter passado por tudo aquilo que a gente passou e conseguir realmente Entender tudo, né? todo o processo e passar para vocês de alguma maneira e ajudar as pessoas. Porque na nossa época foi o que a gente fez, a gente foi atrás, buscou, ficou às vezes por muito tempo martelando em algo que não tinha nada a ver. E de repente, né, a gente foi para um caminho, foi para outro caminho, quando foi trabalhoso, demorou, gastamos um dinheiro, mas estamos hoje cidadãos italianos. Isso aí. E se você chegou nesse canal aqui por causa da cidadania, já se inscreve. A gente está compartilhando aqui as nossas andanças pelo mundo. Iniciamos nossa caminhada pela Itália, né? A gente fez vários passeios por aqui e logo a gente segue rumo a um novo país. Ao mundão. E deixa seu like nesse vídeo se te ajudou de alguma forma, que é importante pra gente também. Ou se sabe, se alguém que está buscando saber mais informação sobre a cidadania italiana, manda assistir esse vídeo que talvez para essa pessoa possa fazer muita diferença e é importante. Isso aí. Valeu, galera. Certo? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.